Olá, pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Márcia, sou professora de língua portuguesa e redação. Gostaria de iniciar essa videoaula compartilhando com vocês um versículo bíblico que diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Está lá no livro de Salmos, capítulo 37, versículo 5. Desejo a vocês uma aula abençoada e muito produtiva. Bom, pessoal, a videoaula de hoje é referente à disciplina de língua portuguesa, tá? O conteúdo a ser estudado é sobre texto expositivo. O objetivo principal é que vocês consigam identificar esses tipos de textos, né? E também identificar as características desse tipo de texto também, tá bom? Nós temos aí, toda vez que você abre um livro didático, né? Você se depara com textos expositivos, tá? Então, os textos expositivos, eles têm a finalidade, né, de levar, né, conhecimento ao leitor, tá? Então, os textos expositivos, ele tem a finalidade de fornecer ao leitor um modo de conhecer ou estudar o conteúdo das diferentes áreas do saber. Então, as diferentes áreas que estudamos, nós temos como base de estudo textos expositivos, tá? Em verbetes de dicionário, enciclopédias, textos científicos, por exemplo, há uma predominância do texto expositivo, tá? Principalmente essas explicações, né, que há nos livros didáticos, tá? Explicações de determinados conteúdos, né, ou então referente a algo científico, né? Então, uma forma de estudar pressupõe selecionar dados e informações presentes em textos expositivos e organizá-los por meio de resumos e esquemas. Então, geralmente, o professor de história, né, das disciplinas História, Geografia, Ciências, eles sempre pedem para que vocês façam ou resumos, né, de capítulos ou esquemas, porque isso facilita na hora de fixar o conteúdo estudado, tá? Ao fazer o resumo, ao fazer um esquema de determinado texto expositivo, isso facilita com que vocês compreendam, né, e aprendam o conteúdo aplicado, tá bom? O esquema, ele organiza as informações essenciais de um texto, né? Ele possibilita visualizar com mais clareza as relações entre os elementos que sintetizam o assunto, tá? Podemos dizer que o esquema é o esqueleto do texto, tá? Então, para construir esse esquema aí, é fundamental selecionar textos, palavras ou expressões-chave, tá? Então, eu tenho expressões, palavras-chave, e a partir dessas palavras e expressões-chave, eu monto o esqueminha, né? Eu pego as informações, os dados principais, tá? Do texto, e esses dados aí, eles devem ser ligados, né? De forma a montar, né? A fazer toda a montagem do esquema, tá? E é preciso entender essa relação entre esses dados, tá? Entre as ideias, né? Entre as palavras-chave, entre as expressões-chave desse texto. Os esquemas utilizados durante uma interpretação de um texto ajudam a recordar, né? A organizar as ideias e a informação compreendida. Então, quais são as funções, né? Qual é a função dos esquemas? Bom, nós temos aí ela contribui na compreensão do mundo. 2, permitem fazer inferências. 3, dirigem a análise e a interpretação da realidade. E 4, organizam o que recordamos, né, o que guardamos na memória. Então, quando vocês começam a montar um texto com informações de um texto, começam a montar um esquema, né, a partir de um texto expositivo, você vai pegar ali as ideias principais, os dados principais daquele texto ali e vai conseguir organizá-lo, tá? De forma a facilitar a compreensão e a interpretação, né, a respeito de determinado texto, ok? Bom, e para ampliar um pouquinho mais o conhecimento a respeito, né, desse assunto, do conteúdo estudado nessa videoaula, eu peço que vocês façam a leitura do texto Consumismo, né, e as atividades, né, de compreensão e interpretação
que estão lá nas páginas, da página 128 até a página 134, tá? Qualquer coisa eu estarei na plataforma, tá? Ou então no grupo do WhatsApp, ok? E é isso, Deus abençoe vocês, muito obrigada, até a próxima aula.